Olá, tudo bem com você? Estamos dando finalização hoje ao capítulo 27 de Mateus. Então, nós estamos nesses instantes tensos, em que o Senhor Jesus está crucificado, carregando todas as nossas culpas. E vamos agora para os momentos finais. Bom, você tem gostado do conteúdo, né? Não é meu, é do Senhor Jesus. Então, Deus, eu gosto, porque apenas eu empresto minha boca, meus lábios, meu tempo, para que Ele possa me usar. Partilhe com outras pessoas esse vídeo e vamos mergulhar nessa palavra, porque ela está muito forte. Meu Deus, obrigado por Jesus ter nos salvo e nos libertado das garras do mal. Agora entregamos a Ti todo o nosso ser e peço que nessa meditação de hoje o Senhor possa falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 50 do capítulo 27 de Mateus. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o Espírito. Comentário: rendeu o Espírito. O Filho de Deus entregou voluntariamente o seu Espírito, embora muitos pensem que ele morreu devido à gravidade dos maus tratos que sofreu antes e durante a crucificação. Ele próprio já havia predito que entregaria a sua vida para depois reassumi-la. A sua missão era cumprir o plano de redenção do Altíssimo, porque somente o seu sangue nos salvaria dos nossos pecados. É muito forte, né? Nessa hora, eu sei que o mal foi vencido. O diabo e todos os demônios foram literalmente julgados e condenados. 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. O comentário: o véu do templo se rasgou. Esse véu fazia separação entre o santo lugar e o santo dos santos, onde ficava a arca da aliança. Ao ser rasgado pelo sacrifício do Senhor Jesus, o véu abriu o caminho que nos conduz à presença do Altíssimo. Sobre a antiga aliança, apenas o sumo sacerdote tinha acesso, uma única vez ao ano. Aquele lugar, e aí podemos ler em Hebreus 9, 7, diz assim: mas no segundo, o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que o oferecia por si mesmo e pelos pecados por ignorância do povo. Continuando o comentário: mas sobre a nova aliança no sangue do Senhor Jesus, todos que quiserem perdão poderão entrar no lugar santíssimo a qualquer momento para receber o perdão dos seus pecados e a salvação eterna. Hebreus 10, 12 ao 22. 19 ao 22. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Esse versículo, ele fala muito a respeito do que pode acontecer hoje na minha vida, na sua, porque o véu foi rasgado. Que véu é esse que agora nos separa de Deus? O pecado. Então, o pecado é a separação do Pai. E esse véu, ele é rasgado quando há arrependimento. Então, nesse dia, esse véu físico, do templo foi rasgado simbolicamente, simbolizando, então, a nova aliança, a consumação do Filho de Deus consumou o pecado e agora abriu o caminho. Naquele tempo, somente o sumo sacerdote podia entrar no local onde estava a arca da aliança. A arca representa o local da presença de Deus. Então, aquele local, somente o sumo sacerdote. Para o santo lugar, aquele lugar exterior, após a cortina, então o véu, ali trabalhavam os sacerdotes, os levitas, no átrio, enfim, esse era o serviço sagrado. Mas somente o sumo sacerdote tinha esse poder de entrar na presença de Deus, para interceder pelo povo. Quando o véu foi rasgado, o que aconteceu? Naquele momento, todas as pessoas que se voltam para Jesus, eles também podem ser um sacerdote, porque agora nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós junto ao Pai, que é o Senhor Jesus. Então, ele está junto ao Pai, sendo como um de nós que também foi tentado, ele foi maltratado, enfim, ele sofreu tudo que sofreu, e ele está junto ao Pai para interceder por nós. A religião, ele diz que é uma outra pessoa, uma mulher que intercede por nós. Mas não é verdade. Quem intercede é Jesus junto ao Pai.
e nós nos tornamos sacerdotes, fazemos o serviço sagrado. 52. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Eu posso imaginar, né, a euforia desse dia, quantas pessoas que já haviam morrido, mas que ressuscitaram nesse dia. 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Por quê? Essas pessoas, elas morreram aguardando a salvação, aguardando o Messias, né? Elas viram de longe a promessa do Messias, mas não viram ela. Mas eles aguardaram fielmente, morreram em Jesus e foram salvas. 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que havia sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Então, quer dizer, um centurião, um romano, ele reconheceu ser Jesus o Filho de Deus, mesmo na sua morte, mas ele viu todos os sinais que estavam à sua volta e testificou que Jesus era realmente. 55. E estava ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre os quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então, Maria Madalena, que a Bíblia fala que saiu 7 demônios dela, e Maria, mãe de Tiago, quer dizer, a mãe terrena do Senhor Jesus, mas agora já não é identificada como a mãe de Jesus, mas como Maria, mãe de Tiago e José, quer dizer, os dois irmãos de Jesus. E esse Tiago mais tarde vem escrever a epístola, que nós lemos, a epístola de Tiago, e a mãe dos filhos de Zebedeu, quer dizer, a mãe, que também deve ser, acho que era irmã de Maria, se eu não estou em erro, porque Jesus era primo deles, de João e Tiago. 57. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. Naquele tempo, uma pessoa que morria como o Senhor Jesus morreu, não era digno de receber nenhum tipo de funeral ou sepultura. Ele simplesmente era jogado num lugar e acabou. Mas aqui, esse homem importante, ele foi ter com Jesus. Olha por que é importante você, jovem, estudar, ter uma formação e você poder atuar através da sua formação para ajudar na obra de Deus, seja em qual ramo for. 59. E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Então, ele deu o sepulcro para o Senhor Jesus, foi o primeiro a entrar, os dízimos, né? Esse homem, ele realmente amava Jesus, porque primeiramente ele estava em oculto como discípulo, ele não aparece, também não seguia Jesus, mas aqui ele aparece fazendo um papel muito importante. Na verdade, Jesus só pegou emprestado, porque ele só ficou 3 noites. 61. Estavam ali Maria Madalena e a outra Maria assentadas de frente do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. Só consertando, estou aqui pensando, eu falei que foram 3 noites, não, 2 noites, né? Porque no terceiro dia ele ressuscitou. 63. Dizendo, Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia. Não se dê o caso de que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos, tendes a guarda aí, de guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda selada à pedra. O comentário, a guarda do sepulcro, de alguma forma os principais sacerdotes e os fariseus ouviram falar que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. Por isso, tomaram todas as precauções que tinham ao seu alcance. Colocaram guardas na escolta e selaram a pedra
da entrada do sepulcro, a fim de que ninguém pudesse tirá-lo de lá. No entanto, não contavam que suas providências se tornariam provas incontestáveis para eles mesmos da ressurreição do nosso Salvador. 1 Coríntios 15, do 3 ao 6. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Você pode ter certeza que eles ouviram Jesus falando que ele então derrubaria o templo, em 3 dias o levantaria de novo, né? Eles entenderam que Jesus falava dele próprio. Então, por isso o medo, o receio deles que Jesus viesse ressuscitar. Até porque Lázaro havia feito isso, né? E Lázaro foi uma prova incontestável contra eles. Agora vamos para Marcos capítulo 15. E logo ao amanhecer, os principais sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E nós entendemos que mais uma vez está sendo comprovado que Jesus era o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro não fala, é mudo. 4. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Não respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti? Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhe um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. Comentário: Barrabás era um agitador que em um motim assassinara uma pessoa. Ele havia iniciado uma oposição a Roma por desejar que os judeus se tornassem livres do poder romano. Com isso, cometeu o crime de rebelião. No entanto, como era costume libertar um criminoso no dia da Páscoa, Barrabás foi solto sobre o grito da multidão. Assim, ele foi livre, enquanto o Senhor Jesus, que era inocente de todas as acusações, permaneceu preso e foi torturado antes de ser levado à cruz. A decisão do povo foi insensata, mas ainda hoje, a escolha de soltar Barrabás é feita por todos aqueles que desejam continuar no pecado, isto é, todas as vezes que alguém conscientemente desobedece a Deus, se torna cúmplice da injustiça. Na cabeça de Pilatos, ter escolhido Barrabás para representar entre ele ou Jesus, Barrabás era um criminoso que o próprio povo não gostava, né? Ele era muito mau caráter. Bom, pensou ele, né? Como ele fez bem, Jesus fez bem a tantas pessoas, ele curou, libertou. Então, acredito que esse povo vai raciocinar um pouco, vai pensar bem e na escolha vai escolher, claro, Jesus. E Barrabás então vai morrer. Mas não sabia que aquela multidão já estava comprada. No 9. E Pilatos lhe respondeu dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. E aqui mais uma vez, o povo de Israel está rejeitando o seu Senhor e Salvador. Lá em Malaquias, você lembra? Ele fala: tornai-vos para mim. Malaquias 3,7. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Mais uma vez, a nação de Israel vira as costas para Deus e decide fazer o que lhe agrada, o que bem entende. 14. Mas Pilatos lhe disse: Mas que mal fez?
e eles cada vez clamavam mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Quer dizer, ele tinha o poder, né? Pilatos tinha o poder de soltar Jesus, mas para satisfazer a multidão. Esse foi o maior erro dele, é o erro que muitas pessoas também cometem quando estão muito preocupadas com a opinião alheia. Elas vivem em função disso, então elas não tomam a decisão de entregar-se para Jesus. Elas ficam com medo. 16. E os soldados o levaram dentro a sala que é da audiência e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinho, lhe puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele, e posto de joelhos o adoravam. Então ele foi ferido na cabeça, né? A coroa de espinhos. Veja que o Senhor Jesus vestiu essa coroa de espinhos para que nós possamos vestir a coroa da vida. 20. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e vestiram com suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de crucificarem. O comentário diz: para fora, de acordo com a lei mosaica, o animal a ser sacrificado deveria ser morto fora do arraial como oferta pela expiação dos pecados do povo. Exatamente assim aconteceu com o Senhor Jesus, que foi levado para o lado externo dos muros de Jerusalém para ser crucificado. Carregando a cruz em que seria crucificado, o Messias fez o percurso do pretório até o lugar da sua execução, completamente ferido pelas agressões. Naquela época era comum o condenado carregar pelo menos a barra horizontal na sua cruz, a fim de expor a sua culpa e a sua sentença a todos os moradores da cidade. Além disso, ele era despido para que caminhasse humilhado pelas ruas de Jerusalém. Quanta humilhação ele passou, ele viveu, sofreu, para nos livrar, né, desse corpo do pecado que nós carregávamos. Lá o versículo 21, e constrangeram certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz. Simão, Cirineu, teve o privilégio de poder ajudar Jesus a carregar a cruz. Bom, e você, tem carregado a sua? Porque o Senhor Jesus deixou bem claro que quem quiser segui-lo, quer dizer, quem quiser a salvação da sua alma, deve pagar o preço, que é cada um carregar a sua cruz e seguir após ele. Então, se você deseja a salvação da sua alma, ter uma vida eterna junto com Cristo, então o preço é esse. A graça é de graça. O que significa isso? Que Jesus morreu por nós, mesmo que nós não fôssemos merecedores da sua morte. Não merecíamos que ele tivesse morrido por nós. Nós deveríamos ter pago esse preço, mas ele trocou de lugar conosco. Então, a graça imerecida que recebemos da salvação dele. Mas agora temos que pagar esse preço. O preço é o sacrifício. Que Deus abençoe você.